A decisão é histórica e, por isso mesmo, só a história dirá se está certa ou errada. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir pelo reconhecimento da união estável entre homossexuais. De agora em diante, os casais formados por gays terão praticamente os mesmos direitos da união entre homem e mulher. Direitos como o de herança, comunhão parcial de bens, pensão alimentícia e adoção de crianças. No julgamento prevaleceram as ideias de que o direito deve acompanhar as mudanças sociais e de que a Constituição brasileira, ao proibir a discriminação com base no sexo, também proíbe discriminação com base na orientação sexual. Mas essa discussão vai além das leis e dos códigos e envolve questões morais e religiosas. A reação da Igreja Católica no Brasil foi dura. Bispos disseram que a união homossexual não é casamento, é uma comunidade de pessoas que se está institucionalizando a destruição da família. Os ministros do Supremo discordaram por unanimidade e votaram a favor de uma nova visão institucional, abre aspas, que não se separe por um parágrafo o que a vida uniu pelo afeto, fecha aspas. Para falar sobre os direitos dos casais homossexuais, recebemos dois advogados que participaram ativamente do julgamento no Supremo, mas em lados opostos. O Luiz Roberto Barroso, que fez a defesa dos direitos dos casais gays, e o Hugo Sarubi Cisneiros, que apresentou o ponto de vista contrário em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu só queria primeiro estabelecer, deixar bem claro o que é que não ficou valendo, ou seja, para muita gente, hoje há festas em várias partes do país, o casamento, como a gente conhece, ainda não dá, não é? O casamento civil ainda não está autorizado. Expressamente pela decisão do Supremo, eu penso que não, pelo menos não o casamento direto. Quer dizer, eu acho que a decisão do Supremo, o Mônica, representou a vitória pessoal e coletiva de pessoas que superaram séculos de preconceitos para poderem assumir os seus afetos, assumir a sua sexualidade e o seu direito de ser feliz, o seu direito de serem felizes. O que o Supremo assegurou foi o direito à união estável, tal como um homem e uma mulher que vivem conjugalmente sem terem se casado. Quer dizer, na prática eles teriam que fazer o documento, ir ao cartório, dizer que estão numa união estável e reivindicar, digamos, os benefícios de plano de saúde ou de aposentadoria, de pensão oficial. São dimensões um pouco diferentes. Quer dizer, você tem uma dimensão previdenciária, você tem o direito de plano de saúde, o direito de ser dependente no clube social, que é uma dimensão da vida, mas há questões um pouco mais complexas, como partilha de bens, direito a alimentos, direitos sucessórios, tudo isso está resolvido. Quer dizer, tudo isso que vivia uma grande indefinição jurídica, agora tem um regime jurídico definido. Vale para as uniões homoafetivas o mesmo que vale para as uniões estáveis convencionais. Os bispos hoje reagiram de uma maneira bastante desapontada, né, com o resultado do Supremo, e entre as coisas que disseram foi, não somos contra todas as decisões ligadas à questão econômica dos casais homossexuais. Acho que tudo ok com relação à partilha, à regulamentação, uma regra para o patrimônio e tudo mais. O que nós somos contra é a questão do casamento. Mas se o casamento não está em jogo, então por que ser contra? Não atende tudo isso? Esses direitos garantidos não ficam atendidos? Já não é suficiente, então? Bem, a igreja em nenhum momento ignora o caráter sensível do tema, né? Aliás, é bom sempre ressaltar que o próprio catecismo da igreja prega o respeito aos homossexuais, né? Em nenhum momento isso é colocado em xeque. Entretanto, Mônica, em uma frase simples, né? Os fins não justificam os meios. Tá? Nós vemos essa decisão do Supremo como uma decisão preocupante e incoerente. Tá? Preocupante porque o Supremo hoje, de maneira declarada, avassaladora, disse: Poder Legislativo, nós estamos aqui e vamos ocupar o lugar de vocês, de uma maneira ou de outra. Né? Se a sociedade não consegue encontrar nos representantes desse próprio povo, nas casas do Congresso Nacional, uma resposta para os seus anseios, venham até o Supremo, que a gente vai arranjar uma maneira de modificar, acrescentar o texto constitucional. Essa é uma preocupação, digamos, política então, legítima da igreja, mas não deve ser a preocupação central da CNBB. Eu diria que a preocupação, né? ela
bem, ela não é a única preocupação, mas ela acompanha outras preocupações. Quando a CNBB ela se posiciona contrária à instituição familiar formada por pessoas do mesmo sexo, evidentemente que ela tem como base aí a sua doutrina. Né? A doutrina essa que é imutável, não vai mudar, o discurso não muda, né? Claro. Independentemente de placar de votação, se foi 10-0, se foi 8-2, enfim, isso não muda. Né? Até porque a palavra casamento associada ao sacramento do casamento existe. O que preocupa é a forma, né? Preocupa a forma. Desculpe, não, claro. A questão da incoerência que nós colocamos é o seguinte: eu estive hoje lá e escutei frases como: o Supremo é a casa da voz do povo. Faz 3-4 semanas que foi dito que o Supremo era absolutamente imune a qualquer tipo de apelo popular, quando o Supremo resolveu enterrar a lei da ficha limpa, né? Ouvi coisas hoje como: o que não estiver proibido é permitido, não devemos levar em consideração a letra fria da Constituição Federal. Quando o Supremo se pronuncia em casos absolutamente semelhantes, que dizem também respeito a direitos fundamentais de outra maneira. Esse é um ponto a ser debatido. Delicado. Eu tinha três comentários a fazer. Primeiro, quanto à questão do casamento, que não foi o objeto da decisão do Supremo, nem o objeto da discussão, embora as uniões estáveis possam ser convertidas em casamento. Quando houver uma lei para isso? Acho que depois que a união estável está reconhecida, ela pode ser convertida. Mas ninguém me procurou para patrocinar essa causa. Mas eu, honestamente, acho que a gente está muito próximo. E se nós todos achamos que o casamento é uma instituição boa, eu acho que é perfeitamente possível. Não o casamento religioso. Eu acho que a igreja tem todo o direito de ter o seu ponto de vista e tratar como um sacramento. Eu estou falando do casamento civil. Segunda observação importante: o homossexualismo, Mônica, é um fato da vida e, portanto, independentemente do que cada um queira para si ou ache, é preciso tratar esta realidade e tratar essas pessoas com respeito. E a terceira observação, a questão de o Congresso Nacional não ter legislado. Eu acho que o Congresso Nacional poderia ter legislado e ainda pode vir a legislar. Mas um direito fundamental de uma pessoa, que é escolher os seus projetos de vida, fazer as suas valorações morais, as suas escolhas existenciais, isso não depende de ninguém, não depende de lei. Uma lei não pode proibir uma pessoa de amar, de querer compartilhar a sua vida. Então a lei pode estabelecer alguns parâmetros, como já faz com a união estável que foi estendida. Mas a lei não impedia, né? Quer dizer, a lei apenas não garantia os direitos. Acho que ela não assegurava os direitos. Mas o limbo jurídico era uma forma de depreciar essas pessoas, de afrontar a dignidade delas, dizendo: você tem uma união estável, portanto tem um projeto de vida em comum baseado no afeto, tal como os casais heterossexuais. Mas eu não aplico as mesmas regras. O que quer dizer? Marginal, eu acho que você vale menos, os seus afetos não são reconhecidos por mim. Essa é uma forma ruim de você tratar a vida, que é impedir que uma pessoa não possa colocar os seus afetos e a sua sexualidade onde está o seu desejo, é como aprisionar a alma dessa pessoa. Por outro lado, a gente, ao observar que o Congresso não teve a coragem de enfrentar esse tema do ponto de vista da elaboração da lei ou da modificação da Constituição, considerando que há 21 projetos de lei propondo legislações específicas sobre esse tema desde 95, que nunca foram votados, é porque temem a reação dos seus eleitores. Portanto, imagina-se que a sociedade seja mais conservadora ou tenha mais receios de enfrentar do que Mônica. Isso. O Supremo está preenchendo, de fato, essa lacuna. Uniões homossexuais, aborto, pesquisas com células-tronco embrionárias, essas são questões delicadas em todo o mundo. E muitas vezes o Congresso e o legislador deixa mesmo essa matéria para ser resolvida pelos tribunais constitucionais pelo custo político da decisão. Portanto, eu não acho que seja uma questão de coragem ou não coragem. É uma questão de um processo político majoritário, às vezes, emperrar. Eu apenas acredito o seguinte: nesse caso específico, de fato, o Congresso ele decidiu não enfrentar esses projetos que estão lá até hoje. Ocorre que, como foi mostrado, inclusive por um dos próprios ministros hoje, esse tema foi sim objeto de discussão quando da Assembleia Nacional Constituinte, e os parlamentares à época chegaram a debater sobre o alcance ou não da expressão o homem e a mulher, ou qualquer coisa que o valha, ou qualquer um dos outros parágrafos do artigo 226, que era o artigo central da discussão, em relação aos casais homoafetivos. E como foi lido hoje em plenário, eles chegaram à conclusão que eles não queriam que essa hipótese fosse abarcada.
É evidente que a sociedade mudou, é evidente que há um dinamismo social, mas o reflexo para esse dinamismo, no meu entender, ainda precisa encontrar eco no Congresso Nacional. A questão que eu coloco aqui é, qual é o limite disso? Qual o limite? Nós já temos um poder executivo que, além de ter a administração nas suas mãos, legisla por meio de medida provisória. Um legislativo que finge que é tribunal com CPIs que são pseudo-cortes. E agora o Supremo que definitivamente atravessou a praça dos três poderes e transformou ministros em parlamentares. Óbvio que aqui não é uma crítica direta a nenhum deles, pessoas, mas a instituição, ela parece estar em crise, assim como os outros poderes, É uma espécie de crise de identidade que precisa ter algum parâmetro mais concreto. Eu até, se fosse outro programa, eu debateria essa questão da crise do Congresso e a questão da reforma política, que eu acho que é um tema importante. Mas nesse assunto particularmente, eu não compartilho da visão o direito das minorias, a proteção dos direitos das minorias, negros, mulheres, judeus em determinadas partes do mundo, deficientes físicos, índios, é sempre complexo, porque o processo político majoritário não se interessa por eles, eles não estão no centro das preocupações. Então, em toda parte do mundo, o exemplo emblemático nos Estados Unidos é a questão racial, foi a Suprema Corte que acabou com a discriminação, porque o Congresso e as câmaras estaduais não aprovavam legislação. Então, alguns avanços têm que ser feitos pela jurisdição constitucional, pelo Tribunal Constitucional, especialmente quando você tem minorias insulares. E os homossexuais, diferentemente dos negros, por exemplo, os negros travavam uma batalha, o Oscar sustentou isso ontem, os negros travavam uma batalha social. Os homossexuais enfrentam dificuldades na própria casa, eles são rejeitados desde dentro de casa. Então, essas pessoas precisam de uma especial compreensão e de um especial apoio da sociedade. Hoje, quando acabou o julgamento, as pessoas todas estavam com lágrimas nos olhos, inclusive os ministros. Nós nos elevamos um patamar em termos de tolerância. Eu quero dizer que eu entendo e respeito a posição contrária e nem estou tentando convencer o Hugo, muito menos a CNBB. Mas uma sociedade aberta e plural, o Estado tem o papel de fazer com que as pessoas convivam harmoniosamente. E, portanto, você negar reconhecimento a esse tipo de relação significa dizer eu não te reconheço. E o reconhecimento faz parte da dignidade das pessoas. Mas é só sobre a questão, uma última pergunta, que é, quando a gente escolhe representantes para o Congresso, para que eles votem, digamos que parcelas da população se afinam com esta ou aquela ideologia ou proposta, ou posição, e esperando que uma ponderação de votos leve a sociedade para lá ou para cá. No caso do Supremo, não há nenhuma influência da sociedade, ele é escolhido pelo presidente da República. E essa casa pode ser mais ou menos conservadora, mais ou menos disposta a servir a Constituição ou não. Portanto, é meio aleatório o resultado. A gente nunca sabe muito bem, então, o que vai sair dali. Então, em questões tão delicadas, numa vitória pela minoria, a favor de uma minoria, é bastante louvável. Em outras questões que a sociedade pode achar que o Congresso, que o Supremo foi conservador demais, ou foi avançado demais, não há com quem reclamar. Será que esse é um bom caminho para a sociedade, eu pergunto? Pois essa é que é a grande questão. Quantos votos o ministro A, B ou C teve para poder ocupar aquela cadeira de um cidadão comum? Nenhum. Ele foi nomeado pelo presidente da República, passou por uma sabatina pro forma e ocupa aquele seu assento. Obviamente, revestido de todos os seus méritos pessoais, intelectuais, etc. E aí é que vem a questão da legitimidade. O que é que faz essa pessoa, dentro de um conjunto mínimo de 11 cidadãos, se julgar no direito de substituir aquela tarefa que originalmente tinha sido conferida ao Congresso Nacional. Esse tipo de decisão, sem querer entrar no mérito, mais uma vez, repito, essa tentativa de tornar essa discussão maniqueísta, contra a favor, bem contra o mal, oprimidos contra poderosos, ela é absolutamente desviada, é deturpada. Tá? Mas essa discussão, ela merece um tratamento um pouco mais frio, eu diria essa palavra assim, tentando se isolar um pouco da emoção do momento, para perguntar, será que precisaríamos de tudo isso?
Né? Será que realmente é uma questão muito delicada foi o mais legítimo? Porque Né? falando do ponto de vista pessoal, eu sou pessoalmente engajada na questão do casamento civil de homossexuais. Eu aprovo completamente. E sou pessoalmente preocupada com as questões políticas e jurídicas deixa eu tentar tranquilizar no Brasil. você. A gente, quando vê as duas coisas misturarem, dá uma Deixa eu tentar uma tranquilizar você na sua Ótimo. apreensão. A vida das pessoas que pode ser de uma parte da população. Estou aqui vocalizando. E é uma discussão no mundo inteiro. Todas as democracias do mundo reservam uma parcela de poder que é para ser exercida por pessoas que não são eleitas. Porque é um espaço do poder que deve ser exercido com base na razão e não com base na vontade pura ou com base nas paixões. De modo que o Judiciário em geral, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, procura imprimir uma certa racionalidade. Nós temos uma linguagem própria, existe uma Constituição que pauta as possibilidades de atuação do Supremo, e embora o Supremo não seja eleito, seus membros não sejam eleitos, ele não é um tribunal dele próprio. Se começar a fazer maluquice, se começar a tomar decisões que não repercutem positivamente no sentimento social, ele perde imediatamente a sua autoridade. A autoridade do Supremo, que não é a autoridade nem do orçamento, nem a das armas, é a autoridade do discurso racional. O dia em que você, o Hugo e eu, não acharmos mais que eles estão fazendo bom papel, eles vão encolher e o legislativo vai se expandir. O judiciário se expandiu um pouco no Brasil porque o legislativo vive um momento mais difícil e, portanto, uma certa racionalidade jurídica, uma certa expansão da Constituição ocorreram. Porém, eu que atuo no Supremo e posso ter uma queixa aqui e outra ali, acho que, no geral, é um tribunal que tem servido bem ao país e hoje, particularmente. Mas é que a gente vem ali dessa votação do Ficha Limpa, que o Cisneiro lembrou, em que a população também estranhou. Todo mundo queria tanto que o Ficha Limpa fosse rapidamente aprovado, e aí não foi possível que ela tivesse efeito imediato. E aí a população também se desapontou, porque dizendo, puxa, mas precisamos tanto aperfeiçoar o sistema político, o Supremo podia ter nos ajudado, e aí a frieza e a racionalidade não são incompreendidas. Né? Mas as pessoas também vivem certas... Eu sou a favor da lei do Ficha Limpa, quero dizer logo, e o Supremo não disse que ela não se aplica, apenas adiou um pouco a sua aplicação. As multidões, às vezes, se movem por sentimentos que são legítimos, mas que às vezes precisam ser limitados. As pessoas, às vezes, têm uma pressa que não corresponde ao direito e, às vezes, o seu ímpeto frustra um direito fundamental do outro. Esse é um papel perigoso, que se chama um papel contramajoritário. Quando o Supremo Tribunal Federal diz, eu lamento muito, maioria, mas aqui a gente vai ter que parar para respeitar o direito desse único que você não gosta. Mas o direito fundamental das pessoas que a gente não gosta não é menos fundamental por isso. Há uma beleza nesse processo, e ele foi registrado em vários comentários que eu vi nas redes sociais hoje, que é o fato de que senhores vetustos, lá, aparentemente tão distantes, são os que fizeram as decisões mais, digamos, ousadas para a sociedade como essa, que os setores mais conservadores não aceitam, e de onde menos se esperava foi que veio o apoio que os casais homossexuais eu não achava, eu tanto esperava que eu propus a ação. E eu estou falando que as pessoas que escreveram nas redes sociais porque se surpreenderam com a decisão, que eles falaram, aqueles tiozinhos do Supremo que votando assim de uma maneira tão aberta. Na verdade, quem propôs a ação, e acho que foi muito corajoso, que tomou a iniciativa, foi o governador do Rio de Janeiro. Eu pergunto, até que ponto o efeito de uma decisão como essa do Supremo, uma votação por 10-0, efetivamente ajuda a mudar as mentalidades no Brasil? Como que a gente consegue fazer com que famílias aceitem os seus homossexuais, conjuntos, grupos de pessoas aceitem os casais e a vida dessas pessoas seja melhor dentro da sociedade brasileira, na medida em que a gente sai de um recente escândalo envolvendo as declarações do deputado Bolsonaro, por exemplo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Há festas em várias partes do Brasil, hoje comemoração pela decisão do Supremo hoje que aprova, ou pelo menos concede, todos os de 111 direitos dos 112 que tem os casais heterossexuais aos casais homoafetivos. Eu pergunto até que ponto essa decisão do Supremo, por 10-0, muda mentalidades, afeta sociedades, famílias, grupos sociais, eventualmente conceitos religiosos, de alguma maneira afeta na aceitação, na convivência. O que vocês acham que acontece com a cabeça do brasileiro daqui para frente? Bem, para começar usando aquele velho jargão jurídico, né, data máxima vênia, acho que o Supremo hoje jogou um pouco para a plateia, né, 10-0 e principalmente levando em consideração o conteúdo de alguns dos argumentos, acho que houve um pouco de intimidação em razão daquele tal maniqueísmo barato, né, que tentou se empregar por parte de algumas das associações que, enfim, cumprem seu papel de alguma maneira. De qualquer forma, eu acho que, sem dúvida, que há todo um simbolismo, né, nesse placar, nesse resultado. Acho que o grande desafio para a sociedade é internalizar os seus valores, né? Não é porque amanhã sairá publicado no Diário de Justiça essa decisão que o comportamento de uma hora para outra irá mudar. Aliás, quero dizer e faço questão de colocar aqui que a CNBB e a Igreja foi uma das poucas entidades que apoiou e deu cobertura ao lançamento do selo contra a homofobia, né, coisa que não se fala. Então, isso faz parte de um processo de convivência, de respeito ao próximo, né? E, evidentemente, não é por isso, ou não deixaria de ser por isso, que a CNBB vai sempre ser contra qualquer tipo de preconceito, violência ou qualquer coisa nesse sentido, seja contra quem for, né? E ela preza e espera que os seres humanos, de uma maneira geral, pelo simples fato de serem irmãos, né, seres humanos, né, como o próprio nome diz, consigam conviver. Ô, Mônica, o Oscar Wilde, em 1876, escreveu um poema belíssimo chamado O Amor que Não Ousa Dizer o Seu Nome, em que ele celebrava uma paixão homossexual, foi condenado a 2 anos de prisão com trabalhos forçados. Na década de 70 do século passado, um soldado americano condecorado na Guerra do Vietnã, quando descobriram que ele era homossexual, ele foi expulso e produziu uma frase antológica. Ele disse: por matar 2 homens, deram-me uma medalha. Por amar outro, eu fui expulso das Forças Armadas. Portanto, como eu dizia, a história da civilização é a história da superação progressiva dos preconceitos. Eu não quero dizer que quem pense diferente de mim seja preconceituoso. O que eu acho que a decisão do Supremo faz de muito bom e que promove um amadurecimento da sociedade brasileira é que as pessoas podem pensar de maneira radicalmente diferente, como pensamos eu e o Hugo, por exemplo, e ainda assim conviverem harmoniosamente. Eu acho que esta é a mudança de patamar. O mundo já não vive mais um tempo de grandes doutrinas abrangentes, em que o socialismo dominava, o pensamento cristão dominava. O mundo é fragmentado. E, portanto, o máximo que a gente pode fazer é civilizar a divergência e, no espaço público, permitir aquilo que seja razoável, que cada um viva a sua convicção, que cada um viva os seus valores. Eu acho que foi exatamente isso que o Supremo fez. O Supremo não disse que a CNBB ou a Igreja Católica não podem mais defender o seu ponto de vista e tentar convencer os seus fiéis a seguirem aquela linha. Eu acho que tem todo o direito. O Supremo apenas disse que não é possível impor uma visão de mundo a todos. As pessoas têm o direito de escolherem os seus caminhos. Uma visão que não permita que todos possam estar na plenitude dos seus direitos, né? Doutores Hugo Cisneros, Luiz Roberto Barroso, muito obrigada pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que acompanhou o programa, você que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.